Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programação Prática. Eu sou o Gil e neste vídeo eu vou mostrar como criar um formulário do tipo MDI, utilizando C# e Windows Forms no Visual Studio. Antes da gente colocar a mão na massa para a criação do formulário do tipo MDI, vamos entender conceitualmente o que é este tipo de formulário. Vamos lá então, tem uma apresentaçãozinha aqui no PowerPoint só para mostrar para vocês o que significa. Bom, quando a gente está criando uma aplicação no Visual Studio, né, pensando numa aplicação comum que a gente está começando a criar, os formulários comuns que nós criamos, eles são instanciados um a um, de forma que todos eles são exibidos na barra de tarefas. Então, se você cria 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, vários formulários, todos estes são exibidos os ícones de cada um deles separadamente na barra de tarefas. Acaba que, se você vai criar uma aplicação um pouco grande, né, pensando aí em uns 6, 7 formulários, e agora a gente pensando numa visão de usuário, quando o usuário for utilizar a aplicação após ela estar pronta, e o usuário precisa abrir mais que um formulário, ele vai ter um pouco de dificuldade para se encontrar dentro desses formulários. Então imagina que o usuário precisou abrir 4 destes formulários de uma única vez, e aí ele precisa ir de um formulário para o outro fazendo alguma operação. Aí você imagina que com esses quatro janelas diferentes abertas aí, né, cada um dos ícones sendo mostrado ali na tua barra de tarefas, o usuário vai ter um pouco de dificuldade para se encontrar, ou seja, tem um problema de organização essa aplicação. Para você entender isso, imagine o seguinte: pega o teu navegador, seja aí o que você utiliza, o Mozilla Firefox ou o Google Chrome, e pensa o seguinte: você pode estar trabalhando com 5 abas diferentes, né? Uma aba com e-mail, outra com Facebook, outra com YouTube e assim por diante. Em vez de manter essas 4 abas abertas em uma mesma janela, separa as abas e cria 4 janelas diferentes do navegador. Você vai ver que são 4 instâncias da janela que são exibidas, né, na barra de tarefas. E aí você precisa sair do Gmail e ir lá trocar o vídeo no YouTube. Você sabe que é uma certa dificuldade que isso representa, né? Porque você vai precisar identificar qual que é a janela do YouTube, você precisa ir lá na janela, fazer a alteração, depois precisa identificar novamente qual é a janela do e-mail, e assim você acaba percebendo que é um pouco desorganizado. Agora, se você mantém uma única janela com as abas, né, que é a forma de organização ali do navegador, você vai perceber que é um pouco mais tranquilo de você se encontrar. Dentro de uma aplicação do tipo Windows Forms, seja em VB.NET ou C#, você vai ver que é algo parecido. Se você cria vários formulários separados, existe esse problema de organização. Mas para contornar isso ou para resolver, né, existe um tipo de formulário chamado formulário MDI, que é Multiple Document Interface, certo? Da sigla MDI ou MDI, como você preferir. Esse tipo de formulário, ele funciona como uma moldura para criar formulários dentro dele. Ou seja, a gente pode interpretar um formulário do tipo MDI ou MDI como sendo um pai, né? Ou seja, um formulário que é uma moldura para formulários filhos. Então aqui, imagine que nós precisamos criar esta estrutura. Um formulário principal, que é o nosso formulário do tipo MDI, e aqui 4 formulários internos. Esses 4 formulários, eles são criados aqui internamente ao formulário que é a moldura, né, o MDI, e aí você vai ver, pensando já em utilização, que só um ícone é mostrado na barra de tarefas, que é o ícone do formulário MDI. Os outros, eles não são exibidos, independentemente da quantidade aqui de formulários que a gente tem. Eles são criados apenas internamente aqui ao formulário
MDI. Aqui nós temos a possibilidade de minimizar esses formulários filhos, mas aí quando nós minimizamos, ele vem para uma região aqui embaixo dentro do próprio formulário. Quando nós maximizamos os formulários filhos, eles são maximizados dentro do seu próprio formulário pai, ou seja, dentro do MDI, ok? Então, a gente pode pensar como esse tipo de formulário sendo uma maneira de organização dos formulários dentro da nossa aplicação, ok? Vamos então entender como que cria esse tipo de formulário lá no Visual Studio, ok? Vamos lá então, vamos voltar aqui para o Visual Studio e aqui vamos criar um novo projeto. Eu vou trabalhar aqui com C#, e aí a gente vai criar um projeto do tipo Windows Forms Application. Então, File, New, Project, aqui Visual C#, Windows Desktop e vamos escolher Windows Forms. Aqui eu vou colocar o nome do meu projeto como formulário MDI. Beleza, aqui o framework eu vou trocar para o 4.5, certo? E vamos clicar em OK para realizar a criação do projeto. Beleza, criado aqui o projetinho, né? Projetinho, já que a gente não vai criar muita coisa aqui dentro, só vou mostrar conceitualmente e na prática, como mostrar para vocês aqui como criar, né, o formulário MDI ou MDI, certo? Você escolhe como prefere chamar. Bom, criamos aqui o formulário, só vamos dar um start, né, para ele compilar e executar aqui para a gente e mostrar o resultado. Bom, olha só, aqui um formuláriozinho simples, né, nada dentro dele. Vamos criar um outro formulário aqui, pessoal. Vamos clicar com o botão direito, vamos adicionar aqui um outro formulário, adicionar um Windows Forms. Beleza, já seleciona aqui pra gente, eu vou deixar Form 2, tá? Eu não vou trocar o nome, só vou clicar aqui em ADD. Beleza, agora tem o formulário 1 e tem o formulário 2. Dentro do formulário 1, eu vou colocar um botão, tá, pessoal? Vou colocar aqui um botão. Eu não vou alterar o nome, certo? Se a gente precisasse alterar o nome, a gente viria aqui nas propriedades, né, deste botão. Se não está aparecendo aqui as propriedades, clica com o botão direito, vai em Properties e aqui a gente acessaria aqui a propriedade name e trocaria o nome do botão. A gente não vai fazer isso, ok? Então vou acessar aqui o evento clique do botão. Para isso eu tenho duas formas. Seleciono o meu componente, vou aqui nos Events e procuro clique e dou 2 cliques aqui nesta coluna onde está em branco, né, que vai vincular um evento. Ou eu dou duplo clique sobre aqui o componente que também vai criar o evento clique do meu botão lá no formulário 1. Olha só, criou button 1, underline clique. Beleza. Criado aqui o evento clique, vamos criar uma instância do formulário 2. Então, var, né? Ou eu posso colocar o tipo, né? Form2 frm igual a new. Vamos instanciar, né, um formulário 2. Beleza, instanciado. Eu posso ocultar o tipo, né? E ele vai atribuir de forma automática, já que eu estou instanciando um formulário, né, um form2, eu sei que o tipo da minha variável é form2. Beleza, já instanciei, agora eu faço o meu form.show, ou seja, eu mando ele ser exibido na tela. Então olha só, vamos dar um start, e aí vocês vão entender aquilo que eu falei inicialmente, que são exibidos vários ícones dentro aqui da minha barra de tarefas. Olha só, por enquanto apenas um, né? Só o ícone do meu formulário 1. Agora eu vou clicar ali no botão. Olha só. E agora tenho dois, Form 1 e Form 2. Beleza. Agora, se eu criasse vários, né, várias instâncias do Form 2, olha só o que aconteceria. Teriam vários aqui Form 2, e aí já começaria a ficar um pouco complicado de manipular e encontrar o formulário que eu estou trabalhando
numa hipótese, né, que existisse algo aqui nesses formulários para mim executar alguma operação, ok? Então, vamos fechar esses formulários, vamos encerrar aqui a execução e vocês conseguem visualizar, agora mostrando de forma prática, o problema que é quando a gente não cria uma forma de organização dos nossos formulários, beleza? Mostrando então de forma prática. Eu vou mostrar duas formas de você criar um tipo de formulário MDI. A primeira delas é criando aqui um próprio formulário MDI pronto. Mas aí eu vou excluir esse formulário MDI pronto e eu vou mostrar do zero para vocês como é que configura, ok? Então vamos clicar com o botão direito aqui no meu projeto, formulário MDI, e vamos adicionar um Windows Forms. Beleza. Aqui eu vou procurar por um MDI, certo? E ele vai encontrar aqui para mim, Visual C Sharp Itens MDI Parent Form, certo? Olha só, ele coloca MDI ou MDI Parent 1.cs. Beleza. Não vou trocar o nome e vou adicionar. Olha só o que ele faz para a gente. Ele já cria um formulário com vários componentes, com 4 componentes. Um menu strip, que é esse menu aqui de cima, toStrip, status strip e tooltip. Eu não vou falar desses componentes, tá, pessoal? Porque não cabe agora, não é o foco principal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, ele já cria um formulário para a gente com um monte de coisa, que aí só basta a gente alterar caso seja necessário. Mas isso fica um pouco obscuro se você não sabe criar do zero. Você não entendeu como é que cria cada um desses itens aqui, cada um desses componentes, né? Que é o que eu vou mostrar depois para vocês. Então, olha só, criou aqui um formulário completo. Como é que eu faço agora para startar esse MDI Parent 1 aqui? Então, para startar ele, a gente vai lá em program.cs, vamos abrir, e aqui no Application Run, vamos trocar para MDI Parent 1, certo? Olha só, estou instanciando o nosso MDI pronto aqui. Beleza, troquei, vamos dar um start no nosso projeto. Beleza, olha só, deu start aqui, e aí você vê o menu, né? File, Edit, View, Tools, Window, Help. Beleza. Tenho aqui uma estrutura pronta de menus, né? De menus e submenus, né? Deste formulário aqui que ele criou automático para a gente. Mas a gente vai criar um formulário do zero, tá? Vamos fechar ele, vamos encerrar aqui a aplicação, porque eu quero mostrar passo a passo a criação, certo? Isso aqui fica um pouco obscuro, como eu disse, porque não mostra os passos para vocês. Então, olha só. Na verdade, não vou excluir, vou deixar ele aqui também. Você poderia excluir clicando com o botão direito e vai em deletar, mas eu vou manter ele aqui. Bom, vamos lá então clicar com o botão direito aqui sobre o nosso projeto e vamos adicionar, mais uma vez, Windows Forms. Eu vou escolher Windows Forms comum, certo? E vou clicar em adicionar. Bom, aqui é a forma que a gente adiciona formulários aqui dentro do nosso projeto. Claro que eu estou adicionando um formulário, mas esse formulário que eu adicionei aqui é exatamente igual ao formulário 2 e exatamente igual ao formulário 1. Eu só mostrei como que adiciona outros formulários aqui para vocês. Mas eu posso criar, aliás, eu posso transformar em MDI o próprio formulário 1, que é aquele que a gente iniciou. Aqui eu posso transformar tanto o Form 1, Form 2 ou ainda o Form 3 em MDI. Tanto faz, ok? Mas vamos transformar aquele primeiro, certo? Form 1. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar ele aqui e vai acessar as propriedades. Botão direito em qualquer local do formulário e vai em Properties. Beleza. Aqui a gente vai acessar as propriedades, né, do formulário e nós vamos procurar um item chamado isMDIContainer. Beleza, temos aqui o item isMDIContainer e vamos trocar de false para true. Quando a gente troca de false para true, você vai ver que ele já vai deixar aqui o fundo mais escuro, né? E aí a gente já vê que foi alterado.
Algo que você vai ver que acontece com esse fundo aqui é que você não vai conseguir trocar a cor aqui pelas propriedades, certo? Então, a gente tem várias formas aqui, várias opções de cor, mas independente do que você coloca, ele não vai trocar, certo? Para trocar a cor, depois a gente vai fazer pelo evento load do formulário, ok? Mas isso mais para frente no vídeo. Então, olha só, já defini aqui o formulário como MDI. Vou apagar aquele botão que a gente adicionou. Agora vamos adicionar um menu. Então, vou lá na Toolbox e vou procurar o menu strip. Então, olha só, vou clicar e trazer aqui para dentro do form. Clique e arrastei, ou só clica lá no Toolbox e clica dentro aqui do formulário. Para adicionar um menu, olha só, vou clicar aqui e vou colocar o item. Então, aqui eu vou colocar arquivo. Vou colocar um submenu, né? Só para criar o submenu, você vai ver que ele já cria aqui o item, só você clica e coloca o nome. Então, aqui eu vou abrir o Form 2. Aqui embaixo eu vou abrir o Form 3. Se precisa editar o nome, só clica, seleciona o item e vai dar um F2, ou clica duas vezes aí de forma um pouco mais lenta, né, entre um clique e outro, que vai habilitar aqui a edição para você. Beleza, criei aqui os dois itens, né, o que vão abrir os formulários. Então agora vamos acessar o evento clique desses itens aqui do menu strip. Para isso, né, só seleciona e vai aqui nos eventos, ou dá um duplo clique que vai funcionar também. Então olha só, Form 2, to strip menu item click, acessou o item, o evento clique deste componente aqui. Agora vamos escrever código, algumas linhas apenas. Então var frm1 igual a new form 2, que é o form 2 que a gente quer abrir, ok? Lá a gente fez o seguinte, quando eu mostrei para vocês lá no formulário anterior para abrir o form 2. A gente simplesmente fez, né, o form, o nome da nossa variável, né, que representaria o form, que referenciava o form, frm.show, né, foi isso que a gente fez. Só que isso aqui, só isso, não vai adiantar. Então vamos clicar aqui no Start, e aí vamos ver o que vai acontecer. Aliás, a gente tem que trocar lá no Program, né? Trocar para ele começar pelo Form 1. Então aqui, vamos trocar Form 1, né? No Startup, Application Run. Beleza, troquei para o Form 1. Só vai lá no Program CS e troca aqui o Form 1, que é o Form onde a gente está criando e configurando o MDI, ok? Beleza, vou dar um Start e agora sim vai começar aqui o Form 1. Olha só, se eu clicar em arquivo Form 2, ele vai criar aqui esse formulário, só que ele vai criar fora da moldura. E aí você vê que vai abrir os dois aqui na barra de tarefas. Bom, aí você vai perguntar, mas eu não falei que o tipo MDI, ele já não vai fazer isso, né? Criar várias janelas aqui? Bom, esse tipo, pessoal, ele possibilita não criar várias janelas. Ele já não faz isso de forma automática. A gente precisa dizer que esse formulário que a gente está abrindo, ele é filho do MDI, ok? Mas ele só deixa eu definir um formulário como sendo filho de um formulário MDI se o formulário pai é do tipo MDI, ok? Então vamos encerrar aqui. E olha só o que a gente vai fazer. A gente vai lá no Form 1, lá no código, né? E a gente vai dizer que esse Form 1 aqui, esse FRM1, é filho do MDI. Olha só, a gente está editando código dentro do código do Form 1. E o Form 1, a gente já definiu que ele é MDI. Lá na propriedade is MDI container, ok? Então, a gente já definiu que o Form 1, eu estou lembrando isso porque é importante que você entenda, ok? Então, eu já defini que ele é MDI Container. Então, agora, aqui a gente vai fazer o nosso frm1.mdi parent,
Ou seja, eu vou definir aqui quem é o pai desse formulário que eu estou instanciando. Então, eu vou dizer que o pai dele é this. O que significa isso? Bom, isso aqui é um pouco de conceito de orientação a objetos, tá? Então, aqui eu estou dizendo que esse formulário, quem é o pai dele é este. Ou seja, como eu estou editando um código dentro do Form1, eu estou dizendo que este ou isto aqui é o pai desse formulário que eu estou instanciando. Ou seja, se é este, né? Ou seja, é o Form1, beleza? Então, eu estou dizendo que esse formulário, onde eu estou editando o código, que é o pai do formulário que eu estou instanciando. Agora, na prática, o que significa adicionar essa linha aqui? Vamos clicar no Start e agora você vai ver a execução acontecendo. Então, vou lá, arquivo, form2, e olha só, agora ele é criado dentro aqui do formulário pai, certo? Você vê que ele não sai para fora do formulário pai. Tanto que agora aqui na barra de tarefas existe apenas o formulário pai sendo exibido, ok? Legal, pessoal, é assim que cria. Agora vamos fazer o mesmo para o formulário 3, né? Então aqui a gente vai acessar a propriedade clique do item form3 e vamos criar exatamente a mesma coisa. frm, aliás, eu só vou fazer uma alteração, né, pessoal? Aqui não é frm1, só para deixar mais claro, é frm2, tá, pessoal? frm2. É simplesmente o nome da variável, mas eu só alterei aqui para ficar mais claro para você que está assistindo. Então, var frm3 igual a new form3. Beleza, já criei uma instância do form3. Agora, frm3.mdi parent, eu vou dizer que, mais uma vez, o pai dele é este formulário, ou seja, o formulário onde eu estou editando e criando o código. Agora, frm3.show, e aí nós exibimos o formulário 3. Vamos executar agora, vamos dar um start, e olha só, arquivo form2, arquivo form3, e assim nós vamos criando de forma organizada aqui os formulários. Eu posso minimizar esses formulários, e olha só o que acontece, eles são exibidos aqui embaixo, né, perto da barra de tarefas, todos estes formulários. Eu posso maximizar, né, para ele voltar aqui para dentro do form pai, ou eu posso maximizar para ele ocupar toda a parte interna aqui do formulário pai. Aí você vai ver que, olha só, eu vou minimizar, eu vou fechar, eu vou restaurar o tamanho anterior, né? Então, eu posso fechar, né, esse formulário só clicando aqui no xizinho, porque eu tenho essas opções aqui sendo exibidas. Eu dei vários cliques e acabei fechando todos. Então, só mais uma vez, eu vou abrir o Form 3, olha só, maximizei e fechei. Ou eu abro, maximizo e depois minimizo. Então, é essa interação aqui que eu consigo fazer de um formulário filho dentro de um formulário pai, beleza? Vou fechar aqui. Outras alterações que a gente vai fazer nesse Form 1 aqui, que a gente está chamando ele de formulário principal, já que a gente definiu dessa forma, configurando, né? Então, olha só, vou acessar aqui o Form 1, vou lá nas propriedades dele, então mantenho ele selecionado, venho aqui nas propriedades, cuidado para não manter o menu strip aqui selecionado, certo? A gente vai manter a seleção do formulário. Clica com o botão direito em alguma área que pertence apenas ao formulário, vai nas properties, nas propriedades, e aí a gente vai encontrar uma opção chamada Windows State. E aí a gente vai alterar essa propriedade, Windows State, lá no final, de normal para maximizado, certo? Maximized. Para quando iniciar a aplicação, ela já comece ocupando de forma maximizada aqui a tela. Olha só a diferença, já fica mais legal do que ela iniciar aqui na nossa tela e a gente ter que clicar em maximizar, ok? Fizemos essa alteração também. Agora, outro item que eu prometi, que era mostrar como que a gente troca aqui a cor de fundo
de um formulário, já que quando eu transformo ele em MDI, eu não consigo trocar pelas propriedades a cor de fundo aqui deste formulário, ok? Para trocar a cor de fundo, a gente vai precisar acessar o evento load do formulário e criar um códigozinho, né, poucas linhas, para trocar a cor do fundo, beleza? Então, olha só, vou acessar aqui, vou manter o meu formulário selecionado, né? Ou clica com o botão direito e vai em Properties, né? Caso não esteja sendo exibido aqui as propriedades. Vamos lá no evento do formulário, vamos procurar o evento load, e aí a gente vai dar 2 cliques aqui no evento load. Ou dar 2 cliques também em qualquer área aqui do formulário. Só cuidado para não dar 2 cliques no menu strip, porque a gente vai acessar a propriedade load do formulário. Você pode estar pensando, bom, por que se eu der 2 cliques num botão, ele vai no evento clique? Mas se eu der 2 cliques aqui no load, aliás, no formulário, ele vai para o evento load. Pelo seguinte, pessoal, cada um dos componentes, ele tem o evento padrão. O evento padrão é aquele que é criado pelo duplo clique. Então, para o formulário, o evento padrão é o load. Para um botão, o evento padrão é o clique. Por isso que eu já sei que se eu der um duplo clique no componente, ele vai acessar aquele evento lá no código, ok? Então, vou manter ele selecionado. Posso vir aqui e acessar, né? Criar o evento load ou dou duplo clique aqui, tanto faz. Vou fazer aqui pelos eventos. Vou dar um duplo clique, olha só, criou, forme um load. Aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai varrer todos os controles que fazem parte desse formulário, e aí a gente vai encontrar o MDI, o controle MDI, e a gente vai trocar o background color dele para uma cor qualquer, certo? Para deixar uma cor bem chamativa, aí vamos colocar um vermelho ou um azul, enfim, qualquer uma dessas cores para ficar bem chamativo e você ver que claramente a gente trocou. Então, para a gente percorrer todos os controles, já que a gente não sabe quantos controles são, a gente vai utilizar um for each. Então, vamos lá. For each. Bom, o que a gente vai percorrer, pessoal? A gente vai percorrer todos os controles. Como é que a gente acessa todos os controles do formulário? A gente acessando a propriedade controls de um formulário. Beleza, agora a gente só precisa dizer que cada um dos itens a gente vai pegar para analisar. Então, cada um dos itens que o tipo é control, aí eu vou chamar de control minúsculo, certo? In controls. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou percorrendo, né, a minha lista de controles e cada um dos itens eu vou colocando em um objeto chamado control que eu vou ficar analisando. E esse objeto control é do tipo control, né? Essa lista controls aqui nada mais é do que uma lista, né, pessoal? Uma coleção de objetos do tipo control, ok? Se você está começando aí no C#, pode ser um pouco difícil você pensar, você entender isso, porque isso aqui é orientação a objetos, tá? Vamos lá. Então, se você achar que fica um pouco difícil, né, tenta dar uma estudada um pouco mais em orientação a objetos em C#, que com certeza com o tempo isso aqui vai ficar mamão com açúcar para você. Beleza. Então, agora eu vou testar se eu estou pegando o control que é MDI. Então, a gente testa com o if, né, pessoal? Então, if, o control, né, que é o elemento que a gente está pegando da lista de controles, né, control is MDI client. Ou seja, eu estou verificando se este elemento da lista é do tipo MDI client, é um MDI client, certo? Se for, eu vou trocar o background color deste elemento. Para isso, eu vou fazer control.backcolor e aí eu vou colocar uma color qualquer, né? Um color. Vamos ver qual cor que a gente poderia colocar. Vamos colocar um blue, por exemplo, um azul, né? Vamos colocar um azul. Beleza. E agora
eu vou dar um break, porque se eu encontrei o MDI, não tem por que ele seguir percorrendo, já que é só um MDI que ele vai encontrar dentro dos controles do formulário, ok? Beleza, o break ele vai servir para quebrar o laço, ou seja, quebra aqui o for each. Show de bola? Vamos clicar agora em Start e vamos ver o resultado, vamos ver o nosso formulário com fundo pintado de azul. Então, olha só, pessoal, pintamos o fundo aqui do nosso formulário MDI, ok? E agora todos os filhos que a gente criar vão ser criados, né, com aquele fundo lá atrás do formulário principal na cor azul, né? Já que a gente alterou lá a cor de fundo do formulário Pai, ok? Só isso. Show de bola, pessoal. O que vocês acharam? A aula ficou aí tranquila, né? Meia hora de aula, mas é legal que eu mostrei todos os passos para vocês aqui da criação de um formulário do tipo MDI. Mostrei desde a teoria, depois mostrar como cria um que já vem todo preenchido, né? Que é o tipo de formulário MDI Parent lá, né? Quando a gente adiciona um formulário, e depois criando do zero, configurando, alterando aquilo que é necessário para que o formulário seja transformado num formulário moldura que receba filhos, ou seja, formulários filhos dentro da sua moldura. Tranquilo, né? Depois mostrei como alterar o Windows State do formulário, depois mostrei como trocar a cor de fundo, né, do formulário. Então, uma aula bem completa para você aí que está acompanhando no YouTube o canal Programação Prática. Então, muito legal você que sobreviveu a esse vídeo, né, aguentou aí os 30 e poucos minutos. Fico muito feliz que você esteja acompanhando. Vou deixar 3 recadinhos para vocês, certo? Que vocês que aguentaram o vídeo todo. O primeiro, por favor, assina aí o canal se você curtiu o conteúdo, dá um like no vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais. O segundo recado é para curtir a página Programação Prática no Facebook. Todos os links legais que eu estou indicando, né, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Também, outra dica, entra no grupo do Telegram que eu estou administrando. Lá no grupo do Telegram, eu estou deixando dicas de cursos que estão gratuitos na Udemy e ainda eu dou dicas de cursos que estão em promoção. Só para a galera que faz parte lá do grupo, faz parte lá, os quase 3.000 utilizadores que estão no grupo, faça parte lá que tá bem legal. A galera tá recebendo um monte de material muito bom, material gratuito. Alguns não são gratuitos, mas estão em um preço extremamente acessível. E aí todo mundo tem acesso lá dentro do grupo, ok? Então, dá uma olhada nos links que eu vou deixar aí na descrição. E até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.